seja ela do meio convencional, seja ela no aplicativo. E abra ela em Romanos, capítulo de número 4, verso de número 19. Quem achou diz amém. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Diga comigo: e sem enfraquecer na fé, embora, vamos de novo, e sem enfraquecer na fé, embora, mais uma vez, e sem, amém? Você pode sentar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, o que precisamos ouvir, não somente o que queremos ouvir. Trata conosco, alimenta a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Bom, já que você está com a Bíblia aberta aí, já leu o texto, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero lembrar, primeiro, que sábado tem encontro de jovens às 20 horas, eu incentivo você pai, você mãe a vir, e se tiver uma oportunidade, traga o chimarrão e fique junto com os filhos, tire um momento junto com eles aqui de interatividade. Tem uma boa palavra sempre com o pastor Everton aqui e sua equipe, amém? No próximo domingo nós teremos Santa Ceia em 2 horários. Teremos Santa Ceia às 9 da manhã e Santa Ceia às 19 horas. Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar na ceia, e eu queria que você não faltasse, que você tivesse, porque é uma palavra muito importante para mim e para você, amém? É uma palavra atualizadíssima para os nossos dias, e quem não vir vai perder, amém? Domingo de manhã 9, Santa Ceia, e também às 19. Eu achei interessante que ontem de tarde eu fui até um estabelecimento e a pessoa estava passando por uns momentos difíceis, está passando, e ela me disse para mim assim: sabe, pastor, fazem 1 ano que eu não tomo a ceia, porque eu entendo o que a Santa Ceia fala. E ela disse que quando a gente não está bem, a gente não pode tomar Santa Ceia. Eu disse: onde é que você leu isso? Porque na minha Bíblia não diz isso. Agora, vamos ver a tua Bíblia aí? Espelho, abre aí em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, e vamos ler junto, para ver se você entendeu realmente o que a Bíblia está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu disse para ele: nem a minha Bíblia, nem a tua Bíblia está dizendo que se eu identificar alguma coisa na minha vida, eu não posso tomar a Santa Ceia. Significa que você está dizendo para Jesus que você não se arrepende do que você está fazendo, aí você não pode tomar. Ele olhou para mim e disse: nossa, pastor, eu não tinha ouvido isso ainda. Eu disse: então está ouvindo. Pruma teus pés e começa a andar de acordo com as Escrituras, amém? Porque é isso que Deus nos ensina. Então, eu tenho uma palavra muito legal para falar sobre o amor. Eu quero que você participe e receba de Deus nesse domingo, amém? Nós também temos nosso aplicativo da rádio, também temos o nosso canal no YouTube, e assim vamos divulgando a palavra de Deus e trabalhando de fé em fé, de glória em glória. A pastora Beatriz está organizando junto com algumas irmãs um encontro de mulheres, logo em seguida ela vai estar divulgando a data, né? Nós também vamos estar divulgando uma data para o encontro de homens, e assim nós vamos nos edificando no Senhor, amém? Porque é nele que o nosso trabalho não é vão. Precisamos cada dia mais da sua ajuda, como o pastor Everton pregou no domingo. Ele é a videira, nós somos os ramos.
Como o ramo não pode produzir nada por si próprio, ele precisa da videira. Amém? E a videira tem tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada. Bom, Romanos capítulo 4 fala sobre Abraão, ou Abraão. E esse texto que nós lemos está dentro do contexto do que nós vamos ver nessa noite e ouvir de Deus para os nossos corações, amém? E é interessante que a Bíblia começa dizendo que Abraão foi considerado o pai da fé. Diga comigo, Abraão foi considerado por Deus pai da fé. Agora diga comigo, por quê? Olha para o teu irmão e diga, por que ele foi considerado o pai da fé? Uma boa pergunta, né? Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele foi o primeiro homem que decidiu, sem ver, crer. Amém? Então a Bíblia vai dizer que ele, pela fé, obedeceu a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11. E pela fé ele decide obedecer a Deus e fazer algo que Deus estava lhe propondo. Então ele foi considerado o pai da fé porque ele botou em exercício o que é a fé. E a fé é o firme fundamento, é a esperança de coisas que não se veem. Então Deus falou uma coisa para ele, ele não viu, mas ele creu. E porque ele creu, ele saiu em movimento. E a Bíblia diz que a fé é um movimento, ela se move, ela pode ser vista, né? E é nisso que Deus considera o nosso viver. Muitos vêm para a igreja, choram, muitos vêm para a igreja e lamentam os seus problemas para Deus. E não há nada de errado em chorarmos e apresentarmos os nossos problemas para Deus. O problema está em acreditarmos que Deus vai fazer alguma coisa se compadecendo dos nossos problemas. Há um grande equívoco quando nós achamos que Deus vai fazer algo porque Ele vai ficar com dozinha do Maurício, porque Ele está vendo a situação que o Maurício está passando. Não. Deus não se move por necessidades. A ação de Deus e o mover de Deus é estabelecido num princípio chamado fé. Você pode estar passando o maior desafio da tua vida, a maior situação que você possa imaginar ou inimaginar, mas se você mostrar para Deus, nas tuas orações, uma entrega, e dentro dessa entrega você admitir que você está disposto a começar a olhar para aquilo que você ainda não viu, e começar a dar passos para frente, você vai ver Deus se movendo em teu favor. E esse texto começa ensinando isso. Então, eu anotei aqui sobre essa aplicação da fé. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa ocasião. Porque qual é a diferença entre crer e fé? Você tem um lápis aí? Anote. Você tem uma caneta? Se não tem, anote no celular. Porque a fé é crer naquilo que nós não vemos. E crer é quando você age pela fé. Pegou o entendimento? Vou repetir de novo, ó. Fé é crer naquilo que você não vê. Ou seja, você não enxergou ainda, mas você já disse amém para Deus. Amém? Um dos segredos dessa chave está em Marcos 11, 22. O que Jesus diz lá em Marcos 11, 22? E tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes. O que Jesus está dizendo?
que quando nós oramos, a fé agradece antes de receber. A fé dá graças como já recebido. E por isso Abraão teve um grande destaque na sua vida. Porque quando Deus falou com ele, ele teve fé para enxergar o que outros não enxergavam. E ele creu e por isso se moveu. Por isso ele andou com sua família, sua casa, por uma terra que Deus tinha prometido, a qual ele não sabia onde era, nem como era. Mas ele levou em consideração o que Deus tinha falado. Amém? Então o resumo é: fé é crer naquilo que você não vê. E crer é quando você age por fé. É quando você toma atitudes baseado na palavra de Deus e te move nelas. E eu quero falar aqui alguns princípios que Abraão nos ensina, desde o capítulo 1, aliás, do capítulo 4, do versículo 1. Nós vamos ver algumas coisas que aconteceram, como esta fé, ela é operante, ela é poderosa, e ela pode fazer coisas inimagináveis na nossa vida, quando nós de fato levamos a palavra de Deus a sério, e passamos a crer agora, e viver com isso no coração. E começa o texto dizendo assim, ó: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ó, se você espera uma coisa, e você, uma coisa que você está vendo, que você pensa assim, não, isso aqui eu vou alcançar porque eu vou chegar lá porque eu estou enxergando, Deus não é glorificado nisso. Por quê? Porque isso é uma ação natural. E o próprio texto está revelando isso. Ele está dizendo aqui: se Abraão tivesse sido justo por aquilo que ele fez, então Deus não teria por que ser glorificado. É o que diz aqui no verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, por aquilo que ele fez, tendo que se gloriar. Por exemplo, você cursa uma boa da faculdade. Um exemplo: quem aqui fez uma faculdade? Ou está terminando a faculdade? Então você faz uma faculdade, você estudou tal, aí você te gloria, mas não te gloria porque foi algo que Deus fez na tua vida. Você estudou, você se dedicou, você compreendeu que tinha um tempo que você tinha que aplicar ali em cima daqueles livros, você se dedicou. Então a ação da palavra de Deus está dizendo assim, ó: ele teria que se gloriar por isso. Então quando você faz alguma coisa, é óbvio que você te gloria por aquilo que você fez. Afinal, você levantou cedo, deitou tarde, Deus estava ali te abençoando, sim, mas não era um ato de fé. Era um ato normal e consequências naturais de alguém que se esforçou e buscou. Você está entendendo isso? Agora olha o que vai dizer: não diante de Deus. Verso 3: pois, que diz a Escritura? O que a Bíblia fala sobre fé? É isso que nós temos que pegar. Abraão creu em Deus, e isto foi-lhe imputado para a justiça. E olha o que ele vai dizer no 4: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Verso 5: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que interessante: a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a primeira coisa que a fé vai nos fazer, ela nos dá direito às bênçãos de Deus. Anote aí: a fé me dá direito às bênçãos de Deus. Eu não consigo conquistar as bênçãos de Deus pelo meu esforço. Eu preciso entender que todas as bênçãos de Deus, elas estão ocultas na fé.
Então, quando pela fé eu passo a viver com Deus, eu começo a descobrir coisas que eu jamais imaginava ter. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz em Hebreus, creia que Ele é o galardoador, que Ele é o Deus abençoador, e que quando você então se aproxima dEle, estas bênçãos você começa a ter como algo possível na tua vida. Então o primeiro passo de Abraão foi perceber que através da fé ele tinha herança de todas as bênçãos de Deus. Diga comigo, através da fé eu tenho direito das bênçãos de Deus. Amém? E ela é o resultado de um trabalhador. Porque ele vai dizer, o trabalhador trabalha, então o salário não é um favor, é uma obrigação. E quando você pratica a fé, as bênçãos são um resultado, não é um favor Deus te dá elas. Elas estão alienadas através da fé. Então quando você cumpre a fé na tua vida, te dá direito de você usufruir de tudo aquilo que Deus tem e possui. Amém? Uma das coisas que Deus nos deu em Jesus foi a salvação, e ela está movida por fé. Você entende? Você não precisa fazer nada para Deus, para justificar a tua salvação. Você precisa ter fé, e uma vez tendo fé em Jesus, acreditar que nele perdoado foram os teus pecados e foste justificado por Deus. Amém? Eu me recordo um tempo atrás, alguns anos atrás, talvez mais de década, quando um irmão entrou no escritório onde eu estava e disse assim: quero conversar um pouquinho contigo. Eu disse, vamos lá? Tchê, nós nos convertemos mais ou menos na mesma época. Eu disse, por aí mais ou menos é. Temos mais ou menos o mesmo tempo de fé. Pois é. Mas cara, eu te admiro. Como é que as coisas de Deus fluíram na tua vida? E eu vejo Deus te usando de uma forma incrível. Às vezes sinto até um ciúme santo, se é para dizer que tem. Por que comigo não foi assim mesmo? Eu disse, vou te dar dica. Você lembra quando nós começamos lá no princípio? Você lembra? Pois é. Você lembra quando nós começamos a atender pessoas, aconselhar pessoas, ajudar pessoas? Nós começamos na mesma época. É verdade, pois é. Você sabe que uma vez eu sentei na frente de um indivíduo, e ele começou a contar um pouquinho a história dele. E quando ele começou a contar a história dele, eu comecei a me identificar com a história em alguns aspectos. Enquanto ele falava, eu comecei a pensar comigo, mas o que eu tenho para dar para ele? Se boa parte do que ele está dizendo são coisas que eu ainda preciso mudar dentro de mim. Mas eu fiquei firme ali. E eu estou dando uma de enfermeiro, e o paciente está na minha frente. Mas eu estou sendo tão paciente quanto o meu paciente. Mas eu não deixei transparecer para ele. Quando terminou, fui para casa, entrei no meu quarto e comecei a chorar. E disse, Deus, não aceito continuar dessa forma. Tem coisas dentro de mim que eu preciso mudar. E eu quero que nessa noite o Senhor comece a operar dentro de mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquela cirurgia que só Tu, Deus, pode entrar e realizar sem deixar cicatriz ou sem deixar machucaduras dentro de nós. Me levantei, enxuguei minhas lágrimas. Dia seguinte, bora para o trabalho de novo. E assim, dia seguinte, bora para o trabalho de novo. E ele com o olho assim na minha frente, me olhando. Eu disse, sabe o que aconteceu com você? Quando você entrou no teu quarto, você não chorou para Deus mudar as coisas dentro de você. Você olhou tudo aquilo que as pessoas te falaram, ponderou a tua vida e te julgou incapaz de ajudar pessoas.
Então sabe o que aconteceu? Você deixou. Você deixou um espírito de acusação entrar dentro do teu coração. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. A justificação não é uma obra que você produz para Deus, é uma obra que Deus produz para você. Quando Abraão decidiu caminhar com Deus, ele não olhou para dentro dele e disse: ah, bendito seja o meu nome, louvado seja eu, porque Deus me escolheu. Ele olhou para dentro de si e disse: não tenho nada para oferecer para Deus, mas como Ele está me convidando para caminhar com Ele, eis-me aqui, Senhor, o que tiver que mudar, muda dentro de mim. Uma das coisas que você vai aprender é que com Deus as coisas são diferentes. Tem muitas pessoas nos dias de hoje tentando dar uma ajudinha para Deus nas coisas e tentando se justificar diante dos seus fracassos. Deus não quer a tua justificação, Deus quer o teu coração e o teu crer. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus passou a palavra toda dele nos 3 anos de ministério, mostrando que a fé é um ato de crer, e o crer é viver pela fé. Então o primeiro obstáculo que Abraão venceu é que ele entendeu que a fé dava para ele benefícios. Note, a fé não pode ser um pesadelo para você nem para mim. A fé tem que ser uma motivação para nós alcançarmos as promessas de Deus. É por meio da fé. Então eu disse: amigo, irmão, o que eu fiz lá atrás você não fez. E essa é a diferença ao passar dos anos. Você continua te culpando por coisas que você não venceu. E eu deixei na cruz de Cristo e decidi viver uma vida com Ele. Não sou melhor que você, mas eu criei que Deus me chamou para me justificar diante dEle. E a justificação é um ato de obediência à palavra de Deus. Amém? Então a primeira coisa aqui, nós vamos encontrar que a fé nos dá direito à bênção. Segunda coisa, verso 13. Olha o que vai dizer: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a... Então significa que é pela graça que eu recebo essas promessas de Deus. Não é pelo que eu vou produzir para Deus que me dá algum direito, mas é único, exclusivamente por esta graça. Então olha só, e assim também, no verso 16, e esta é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, e não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Então note, aquele ato de fé promulgou para nós também o direito de nós vermos, tocarmos e usufruirmos de coisas na nossa vida que anteriormente era impossível ao homem fazer, mas agora por fé me tornou tudo possível. Diga comigo: por fé tudo é possível.
Ah, meu irmão, muitas pessoas elas querem pagar as promessas de Deus. Muitas pessoas estão vivendo ainda no tempo do sacrifício. Muitos estão vivendo ainda no tempo da lei. Muitos ainda estão judaizando a igreja, tentando fazer coisas que Deus já passou por elas há muito tempo. O relacionamento nosso com Deus é pela fé. E é nesta graça que nós temos a oportunidade de vermos a glória de Deus triunfando na nossa vida. Você entende isso em nome de Jesus? Agora, você começa a perceber como Deus age. Como é que você percebe o agir de Deus? Por exemplo, a Patrícia está aqui, ó, a nora da dona Araci. Araci tem um testemunho lindo. Por muito tempo Araci vinha no culto e sentava sozinha na igreja. Seu esposo não queria, vinha trazer ela na porta e ir embora. Eu comecei a perceber que ela deixava sempre a Bíblia do lado. Sentava ela e a Bíblia. Ela e a Bíblia. Então a igreja enchia, mas a cadeira do lado dela ficava com a Bíblia. Um dia eu perguntei para ela, qual é o motivo da Bíblia? Ela disse para mim, não é a Bíblia, pastor, é o meu marido. Lembra disso, Patrícia? É o meu marido. Resultado disso, nós tivemos a graça de batizarmos o seu Elmo. Lá em Morungava, mesma coisa com a dona Maria. Ela vinha no culto, deixava a Bíblia do lado, o esposo não vinha. Resultado? Ela disse, não é a Bíblia, pastor, é o meu marido que está sentado. Sabe o que aconteceu? Este ano nós batizamos ele. Quando você age numa vida de fé com Deus, você começa a trazer coisas para a tua vida que você não imaginava. Como é que Abraão conseguiu? Da onde surgiu isso? Ele levou a sério o que Deus falou. E o texto diz aqui que então esta graça se valeu para que a promessa se cumprisse. Terceiro ponto aqui, o verso 17, olha o que diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu. Ah, pega essa visão agora. O Deus que vivifica os e chama a existência as coisas que não existem. O que ele percebeu? Que é pela fé que o que não existe passa a existir. Diga comigo, é pela fé que o que não existe passa a existir. Agora você tem que perguntar para você, o que você gostaria que existisse que não está existindo? Vai lá, começa a pensar dentro de você. Começa a imaginar isso. Se o texto está dizendo que é pela fé, então note aqui, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Por exemplo, o que não existia na vida dele? A condição dele ser pai. Ele passou uma vida toda tentando ser pai e não conseguia. Então ele não tinha. Ele envelheceu, provou no seu corpo o amortecimento do tempo, porque o próprio texto diz isso. Ele olhou e viu na sua esposa a velhice chegando. Ele viu da sua esposa se fechando a madre dela. Ele começou a presenciar algumas coisas interessantes. Mas o que a Bíblia diz? Que ele acreditou no Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que ainda não existe. Você está entendendo em nome de Jesus? Quem está entendendo nessa noite? Olha, tudo é possível aquele que crê. Que Deus maravilhoso é este? Você entende que Deus não tem favorecido? E Deus não ama mais um ou o outro? Deus estabeleceu um princípio, e aquele que se aproximar desses princípios para vivê-los, vai usufruir as bênçãos de Deus.
Não há questão de preferência. Pastor, mas eu nunca vou ser preferido de Deus. Não tem nada com preferência, meu irmão, tem a ver com fé. Talvez você olhe para você e diz: como é que Deus pode usar esse pedaço de vaso? E eu vou dizer para você a mesma coisa que eu pensei no passado. Como é que Deus pode me usar nas minhas limitações? Eu sou limitado, mas Deus não é limitado. Você é limitado, mas Deus não é limitado. A tua empresa pode ser limitada, mas Deus não é. Nós podemos nos limitar em coisas, mas Deus não se limita. Você não consegue esquadrinhar Deus, você não consegue colocá-lo dentro de um pensamento. A Bíblia diz que Ele é muito maior. Então Abraão creu nesse Deus, e ele começou a ver que Deus havia criado todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo se firma sobre isso, queridos. Olha o quanto já se estudou, tentando ver as matérias, tentando ver como se formam os planetas. E quando você lê a Bíblia, ela diz: Deus sustenta tudo pela sua palavra. Simples. Pelo poder da sua palavra. Então nós somos chamados para viver por fé, amém? E fé não é o que você vê, é o que você crê. Por isso Jesus não disse: tudo é possível que vê, tudo é possível que vê, tudo é possível que vê. Não, Jesus diz: tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Aí você começa a entender justamente o que está escrito aqui. Nós precisamos chamar à existência aquilo que nos falta. Está faltando coragem? Comece a pedir para Deus: Senhor, Tu és o Deus da coragem. Eu chamo isso da minha vida. Está faltando ousadia? Comece a chamar. Outro dia eu vi alguém dizer: pastor, eu leio esse negócio de Provérbios 31 e falo da mulher virtuosa aí, mas eu estou longe desse negócio aí. Quem sabe você pode pegar e começar a chamar Provérbios 31 na tua vida. Quem sabe você, irmã, começa a dizer: Senhor, eu estou chamando isso aqui para mim. Pela fé eu creio que de hoje em diante eu me aproximarei com um coração como esta passagem bíblica, porque é o Senhor que traz à existência as coisas que não existem. Está te faltando o quê? Pastor, se eu tivesse mais condição financeira, eu investiria mais no reino. A Bíblia não diz que você tem que ter muito para contribuir. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e sobre muito te constituirei. A Bíblia também diz: quem não consegue ser fiel no pouco, também não conseguirá ser fiel no muito. Então você começa a entender as coisas de Deus, quando Ele estabelece princípios e regras. Você quer trazer para a tua vida coisas que não existem ainda? Te aproxime desse Deus com sincero coração e diga para Ele como Abraão disse: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Para onde o Senhor quer que eu vou? Qual é o rumo da minha vida? Se Deus te mandar para o deserto, não fique reclamando. Pegue o que você tem e comece a andar no deserto, porque Ele vai fazer oásis e vai fazer ribeiros para você. Mas você tem que crer, acreditar nele. Esse é um grande problema hoje. Nós vivemos uma igreja sentimental. Nós vivemos uma igreja que se move por emoções. Então se o culto está bom, eu choro. Se o culto está legal, eu dou as minhas lágrimas para Jesus. Se não, eu saio de dentro do culto e digo: Senhor, hoje o negócio estava frio. Pastor Everton, eu contei, ele errou as baterias. O irmão lá da guitarra desafinou. E a Cristiane no louvor não cantou aquilo que eu gostaria que cantasse. E a gente vive dando desculpa para Deus todo dia, e Deus fica olhando dizendo assim: não entendeu nada. Eu quero que você viva por fé. E fé não é o que você está enxergando, fé é o que você está crendo. Então em casa você pode sair de casa e dizer: Senhor, hoje eu não sei como, de que maneira, mas o Senhor vai incendiar o coração da Cristiane. O Senhor vai tomar as baterias, a bateria do Everton. O Senhor vai pegar os meninos do violão e da guitarra. Eu não sei, Senhor, mas quando eu chegar lá, a coisa vai estar pulgando, porque o Senhor vai fazer na vida deles. Você consegue entender em nome de Jesus isso?
É diferente quando você vive uma vida de fé com Deus. Você não espera as coisas acontecer para daí dar glória a Deus. Abraão, ele percebeu que tinha coisas na vida dele que não existiam. E ele foi perguntar para Deus. Ele disse: Senhor, tu disseste que eu ia ser pai de uma grande nação, mas que pai é esse se eu sou estéril? Minha mulher não pode ter filho, Senhor. Quando o Senhor falou comigo eu tinha 75 anos, agora eu sou de 100 anos. E agora? Mas toda vez que ele foi a Deus, ele tinha plena convicção de que aquilo que Deus falou, Deus iria cumprir. Cabia a ele apenas crer. E outro ponto, verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Olha que interessante. Esse crer contra a esperança tem a ver com aquele sentimento de que eu tenho as minhas limitações. Olha o que vai dizer no verso 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta. Se tem uma das coisas que a fé vai fazer, ela não vai negar fatos. Ele olhou para ele e ele viu: eu já sou amortecido, minha esposa é estéril. Ele viu as suas fraquezas. Mas note, a fé, ela mostra as nossas deficiências. A fé vai fazer com que eu e você enxergamos aquilo que precisa ser mudado em nós. Então, Abraão não aceitou. Uma coisa é você admitir, ver a tua fragilidade. Outra coisa é você aceitar que você não pode. Abraão olhou para si, viu, o texto diz aqui, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada da Sara. Sabe, tem muitas coisas na nossa volta que vão evidenciar que aquilo tem tudo para não dar certo, que tem tudo para que aquilo não aconteça, não ocorra. Por quê? Porque você está vendo a falta de recurso, você está vendo a situação que se encontra, você está vendo ali aquela situação, e você te olha ao teu redor e diz: e agora como? Abraão tinha a mesma situação, mas diz: embora não levasse em conta. Você tem que entender uma coisa: a fé admite o problema, mas ela não se deixa vencer pelo problema. Tem muitas pessoas que estão hoje vencidas, é isso mesmo, esmorecidas, porque olharam para os seus problemas e acharam: não tem mais solução. Eu estou falando para você do Deus que atua através do poder da fé. Tudo é possível àquele que crê. Não há situação que Deus não possa fazer mudar. Não há. Mas você tem que acreditar dentro de você. Você tem que mudar a maneira de ver as coisas. Parar de focar o problema e focar em Deus. Admitir o problema, sim, mas levar em conta que Deus é maior do que o teu problema, que Deus é maior do que a situação que você vive. Sabe, eu quero que você note um fato aqui, em Lucas, vamos lá? Lucas
capítulo 1, versículo de número 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem disposta com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo, aonde ela estava, disse: alegre-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se, e pôs-se a pensar no que significava esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora preste atenção no 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo, para dar uma ajudinha para ela e perceber o que estava acontecendo ali, olha o que vai dizer no 37 ou no 36. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua, sendo esta já o 6º mês para aquela que se dizia o quê? Estéril. O anjo veio e disse: Maria, vai acontecer algo com você, mas não temas, é Deus quem está agindo na tua vida, e o poder do Altíssimo te envolverá. Algo sobrenatural iria acontecer. Ela precisava acreditar, ela precisava crer. E o anjo disse: para que você saiba como é possível as coisas para Deus, lembra da tua prima Isabel? Você conhecia ela, não conhecia? Sim, Senhor, eu conhecia ela. Pois ela era estéril, não era? E então ela está 6 meses gestando um filho. E aí no 37 é uma palavra que eu amo, que diz ali: porque para Deus não haverá impossíveis. Diga comigo: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos lá. Porque para Deus, está muito xoxo isso. Vamos lá de novo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode aplaudir Ele nessa noite? Para Deus não há nada impossível. Não há uma situação que você possa argumentar diante de Deus, que você diga: isso aqui é impossível. Deus está dizendo: é porque você não está vivendo por fé. Porque se você viver por fé, você vai ver a minha glória. Ah, meu irmão, quando Abraão percebeu isso, Abraão não hesitou de começar a caminhar com Deus, porque ele percebeu que o autor da fé estava com ele. E então ele começou a ver coisas acontecer que ele nem imaginava que Deus poderia fazer. Porque para Deus não há impossível. Não há nada que você possa pensar: isso aqui já Deus não pode mais fazer. Ah, isso aqui é impossível. Não. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Quando Deus deseja, tudo se faz. O grande desafio nosso é que nós temos olhos, mas não vemos. Não conseguimos perceber a grandeza desse Deus que vem através da fé. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo de uma coisa: aquilo que você acha que você não tem, Deus tem.
E você pode começar a chamar a existência hoje e dizer: Deus, eu creio que as minhas faltas vão ser supridas pela tua graça. Tudo o que eu preciso vem de ti. Deus é a suficiência para o homem. Jesus não veio para solucionar problemas. Jesus veio, Ele é tudo de Deus em nós. Queridos, muitos ficam buscando Jesus, pensando: Jesus vai consertar isso aqui, Jesus vai consertar. Entenda uma coisa: Jesus quer fazer novo. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Você não tem que ficar dentro da igreja como um crente velho. Você tem que pedir dia a dia para Deus te renovar. Renova a minha fé, renova o meu ânimo, renova o meu crer, renova, Senhor, as minhas finanças. Deus, eu quero mais de ti, porque eu sei que tu tens mais para me dar. Tu és poderoso, a tua glória me envolve. Abraão foi considerado o pai da fé, porque foi o primeiro a acreditar no que Deus falou e caminhar sem ter visto o que Deus tinha prometido para ele. Não fique pensando que Deus vai te mostrar para depois você começar a caminhar. Isso não é fé. Comece a te mover. Comece a te mover em fé. Comece a agir como Abraão agiu. Comece a entender esses princípios bíblicos e perceba o poder da fé para criar coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe. Então nessa noite, fecha os teus olhos, curve a tua cabeça e comece a falar com Deus de uma forma talvez que você ainda não havia falado. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Pai, nessa noite, a Tua palavra, Senhor, nos estimula a termos fé. O poder da fé que cria todas as coisas, que gera oportunidades, que derruba obstáculos. O poder da fé, Senhor, que derruba muralhas. Jesus, sem precisarmos mover sequer um tijolo, Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas. Nesta noite, Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que estavam pedindo: Senhor, fala comigo, o que eu preciso fazer para romper com essa situação? E o Senhor está mostrando que tudo é possível aquele que tem fé. Tudo o que precisamos fazer é crer. Tudo o que necessitamos é crer, é acreditar que Deus é com você. A Bíblia conta de uma história sobre um homem chamado Gideão. Um grande exército de midianitas vinham contra ele. Ele pensou que Deus daria para ele um grande exército. Quando ele se deparou, ele tinha uma centena de homens com ele. Mas Deus disse para ele: é o suficiente. Vai, homem valente, eu sou contigo. Davi, quando a cidade de Ziclag foi invadida pelos filisteus,
E a Bíblia diz que eles sequestraram tudo que tinha Davi, levando as mulheres, as crianças cativas, saquearam os bens que eles tinham. Quando Davi voltou, ele chegou e viu aquilo tudo devastado. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais lágrima para chorar. Aí ele se levantou e foi falar com Deus e disse: Deus, o que eu faço? Eu vou atrás, eu persigo, ou eu desisto dessa causa? E Deus disse para ele: vai atrás e persegue, eu sou contigo. Vai atrás e pega de volta tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é do meu povo. Você entende isso, meu irmão? Talvez tem coisas que você já permitiu o inimigo tirar da tua vida. Você permitiu o inimigo tirar de você, e Deus está te dizendo nessa noite: não aceite isso, te levante e vá atrás daquilo que é teu. E comece a buscar por fé. Te mova em obediência à palavra de Deus, pois Ele é fiel. Ele é fiel para dar àqueles que se aproximam dEle. Espírito Santo, nesse ambiente de fé, nessa atmosfera, Senhor, te move agora em cada coração. Eu ouço lágrimas de coração, Senhor, que estão chorando e dizendo: eu perdi. Mas hoje eu me levanto em fé para recuperar aquilo que Deus me deu. Eu me levanto em fé para buscar agora aquilo que Deus me prometeu. É a minha casa, é a minha família, é os meus negócios, é a minha comunhão. Eu vou em busca disso em nome de Jesus. São os meus irmãos na fé. Eu vou em busca da minha família. Mas eu me movo em fé. Senhor, nós te adoramos neste lugar. Nós adoramos o teu nome, Senhor, porque tu, Senhor, está acima dos querubins, dos serafins. Seja entronizado, Senhor, nesta noite mais uma vez.